Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Ana Lúcia aqui trazendo mais vídeos em relação aos conjuntos numéricos. Então nós temos aqui o primeiro exemplo, dados os conjuntos, o conjunto A formado pelas letras P, Q e R, o conjunto B formado pelas letras R e S e o conjunto C formado pelas letras P, S e T. Então, determine os conjuntos através de cada um relacionado aí dentro do que está sendo pedido. Na letra A, nós estamos pedindo a união B. Então, eu já fiz aqui. Observe aqui a união B. Eu juntei tanto as letras que fazem parte do conjunto A, como aquelas que fazem parte do conjunto B, juntando os dois conjuntos, formando assim um só conjunto. Então, formando um conjunto através dos dois, A e B, nós temos P, Q, R e S. Já no segundo exemplo, está pedindo a união C. Então, o que nós fizemos? Juntamos os elementos de A e também os elementos de C, sem repetição, porque você observa que no conjunto A tem o P, então não precisa repetir o P duas vezes. Então, vai ficar o P, Q, R, S, T. Já na letra D na letra C está pedindo B com união ao conjunto C. Então, você vai juntar os elementos de B com os elementos de C, formando assim um único conjunto. Então, os elementos de B, R, S, e os elementos de C, P, S, T. Juntando, formamos aqui um único conjunto com os elementos P, R, S, T. Nós temos aqui na letra D, a interseção de A e B, qual o elemento que está em A e que está em B também ao mesmo tempo. Se você observar aqui, a única letra que faz parte dos dois conjuntos é a letra R, portanto, é a interseção. Na letra E, nós estamos pedindo a interseção entre A e C, aí você vai observar quais são os elementos de A e quais são os elementos de C. Portanto, a única letra que está no conjunto A e no conjunto C ao mesmo tempo é a letra P. Na letra F, a interseção entre B e C. Então, qual dos elementos que está em B e C ao mesmo tempo? B e C. Então, é apenas a letra S, e essa faz parte aqui, formando assim um conjunto unitário. Nós temos aqui a segunda. Antes de resolver a segunda, nós temos que determinar os elementos de cada um, através das propriedades. Diz aqui que o conjunto universo é formado pelos elementos que vai de 4 negativo a 4 positivo. Então, diante do que nós estamos vendo aqui, aí tem as propriedades. X pertencente ao conjunto universo, ou seja, os elementos do conjunto A devem estar aqui dentro do conjunto universo, tal que x é menor do que zero. Quem são os menores que zero? São os negativos. Nós temos aqui, os menores que zero vai de 4 negativo até 1 negativo. São esses que fazem parte do conjunto A. No conjunto B, nós temos aí x pertencente ao conjunto universo, tal que x é maior que 3 e menor que 2. Quem são os maiores que 3? Esse 3 aqui, ele é negativo. Observa que o 3 sendo negativo, quem são os maiores que 3 negativo? 2 negativo, 1 negativo, 0 e 1. Maior que 3 negativo e menor que 2 positivo. Então, são esses aí. Agora, vamos determinar os elementos de C. Os elementos de C é x pertencente ao conjunto universo, tal que x maior e igual a 1 negativo. Igual a 1 negativo é ele mesmo. Quem são os maiores que ele? 0, 1, 2, 3 e 4. Portanto, os elementos dos três conjuntos estão inseridos aqui no conjunto universo, que essa é a determinação, né? Aí nós temos aqui, primeiro passo é resolver a interseção entre A, B e C. Então, primeiro passo, você vai resolver a interseção entre A e B. A interseção entre o conjunto A e o conjunto B, como está pedindo, quais são os elementos que estão em A e B ao mesmo tempo? É o 2 e o 1 negativo. Está aqui, B. No conjunto B, nós temos aqui o 2 negativo e o 1 negativo. No conjunto A, 2 negativo e o 1 negativo. Então, nós temos aí
a interseção entre eles. Depois, nós vamos pegar a interseção de B em C. Aí, estamos pegando aqui, ó, pego todos os elementos de C. Quem são os elementos de C? C vai de 1 negativo a 4 positivo. Aí, você reescreve aqui todos os elementos de C. Depois que você reescreve os elementos de C, aí você vai verificar a interseção entre eles. Se você observar os elementos que estão na interseção de A e B com todos os elementos de C, é apenas o 1 negativo, conforme está aqui conforme está aqui a resposta. Na letra B, está pedindo A união B e união C. Então, é a união deles, né? Então, vamos ver aqui os elementos de A. Quais são os elementos de A? Primeiro passo é reescrever os elementos de A, que vai do 4 negativo a 1 negativo, conforme está reescrito aqui. Com união entre B e C. Então, juntando os elementos de B e os elementos de C, os elementos de B vai de -2 a 1, e os elementos de C vai de 1 negativo a 4 positivo. Então, juntando todos eles é igual ao conjunto universo. Quais são os elementos do conjunto universo? Vai de 4 negativo a 4 positivo. 4 negativo a 4 positivo. Na letra C está pedindo aqui C com união a interseção entre B e A. Então, o primeiro passo aqui foi reescrever os elementos de C, né? Quais são os elementos de C? Os elementos de C vai de... Tá aqui. Primeiro passo, né? Aí nós reescrevemos aqui os elementos de C, que vai do 1 negativo a 4 positivo, ele está reescrito aqui. Do 1 negativo ao 4 positivo. E depois com união a interseção dos dois, ó. A interseção de B e A, a interseção entre B e A, os elementos de B vai de -2 a 1 positivo, e os elementos de A vai de 4 a 1 negativo. Portanto, a interseção entre eles é apenas 2 negativo e 1 negativo. 2 negativo e o 1 negativo. Juntando, aqui nós temos a interseção entre eles. Na letra D nós temos aí na letra D nós temos aqui a união entre os dois conjuntos. A união entre os dois conjuntos vai de 4 negativo a 1 positivo. A união entre os dois conjuntos B e A. Então, estou juntando os dois, formando esse aqui. Repetindo todos os elementos do conjunto C, que vai do 1 negativo ao 4 positivo. Juntando, aí você vê a interseção. Quantos elementos estão aqui na união entre B e A? E no conjunto C, quais são os elementos? Aí você observa e reescreve. 1 negativo, o 0 e o 1. Portanto, são esses 3 elementos que pertencem a esses conjuntos. Já nesta última questão aqui, nós temos aqui, dos 36 alunos do primeiro ano do ensino médio de certa escola, sabe-se que 16 jogam futebol, 12 jogam voleibol e 5 jogam futebol e voleibol. Então, o primeiro passo, você faz isso, estou fazendo aí, ó. Não vai ficar legal, porque estou desenhando aqui dessa forma. Aqui nós temos o conjunto universo, o conjunto universo é igual a 36 alunos. E nós temos aqui 5 alunos jogam futebol e voleibol ao mesmo tempo. Então, aqui o F de futebol e o V de voleibol. 5 jogam futebol e voleibol ao mesmo tempo. 12 jogam voleibol. Se já tem 5 no time do voleibol, para 12 falta 7. Né?
e 16 jogam futebol. Se nós já temos 5 aqui que jogam futebol, para 16 falta 11. Então, escreve aí 11, o 5 e o 7. A pergunta é, quantos alunos dessa classe não jogam futebol ou voleibol? Então, vamos ver aqui. X é igual a 36 menos quem? Menos 11, menos 5, menos 7. 11 mais 5 dá 16. 16 mais 7, 23. Então, tá aí. X é igual a 6 menos 3 é 3. E 3 menos 1, 2, 1. Portanto, 13 alunos não jogam futebol e muito menos voleibol. Espero que você tenha entendido. Faça as suas atividades. Se tiver dúvida, deixa aí nos comentários. Professora Ana Lúcia, desejando tudo de bom para vocês. Ajudem aí com like, se inscreva, compartilhe. Ajuda esse canal a crescer.